Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você, deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Então bora pro relato de hoje, que é este. Tá tudo certo aqui? Acho que tá. Vamos lá! Até os mais céticos têm suas experiências sobrenaturais. Olá, Ana, famílias e assombrados. Todos os nomes estão alterados. Eu acompanho o canal faz um tempinho e esse é o meu primeiro relato. Vou contar um pouco da minha vida para vocês. Para facilitar, eu dividi em capítulos, ok? Beleza. Bom, infância e adolescência. É uma moça que nos conta, né? É uma moça. Bom, minha família era composta por minha mãe, meu pai, minha irmã mais velha e eu, a caçula. Minha mãe tem transtorno de personalidade narcisista. Pessoas com esse transtorno costumam escolher um filho para ser o alecrim dourado, no caso a minha irmã, e outro para ser o bode expiatório, no caso eu. Então tive uma infância muito triste, onde eu era sempre colocada em último lugar, e minha mãe e minha irmã em primeiro. Minha irmã estudava nas melhores escolas. Já eu, qualquer uma servia. Ela sempre comia do bom e do melhor. E eu comia se sobrasse algo. Apesar de tudo isso, eu tinha o meu pai. Ele foi um bom pai e fez o melhor que pôde para mim. Meus pais eram separados, mas eu via o meu pai todos os dias. Cresci com uma mãe católica e um pai espírita. Por muito tempo não acreditei em nada. Minha adolescência toda acreditava na ciência, na psicologia e coisas do tipo, pois tive ansiedade e ataques de pânico muito cedo. E foi a medicina e a psicologia que me curaram e que me deram as explicações que eu precisei. Aos 16 ou 17 anos eu conheci um rapaz e começamos a namorar. Ele era bem humilde, mas era uma boa pessoa. Parte 2, vida adulta. Bom, esse rapaz com quem eu namorava, em janeiro de 2020, perdeu o emprego. Eu trabalhava em uma rede de farmácias, então indiquei ele para trabalhar nessa rede, porém em outra filial. Ele foi aceito e começou. No início de agosto de 2020, ele quis terminar o nosso relacionamento. 4 anos de namoro. Sem mais nem menos. Quis terminar. Guarde essa informação. Por incrível que pareça, mesmo não acreditando em religião, em Deus, universo, destino, eu percebia que tinha algo dentro de mim, talvez intuição. Desde criança eu tinha intuições, sonhos e algumas visões até, mas para mim não passava de coisa da minha cabeça. No final de agosto de 2020, eu sonhei que esse meu ex-namorado me procurava para voltar e eu olhava o celular dele, coisa que eu jamais fazia. Em agosto de 2020, eu também sonhei que o meu pai morreria. E em agosto de 2020, entrou um menino novo na farmácia. Nós ficamos muito próximos. Era uma daquelas pessoas que parece que você já conhece há séculos. Em 1º de setembro de 2020, eu saí de férias da farmácia. Nesse mesmo dia, o meu ex me procurou. Nós saímos, ele pediu para voltar. Disse que estava arrependido e tudo mais, e eu só ouvindo. Até que ele foi ao banheiro e deixou o celular na mesa. E veio aquela voz no meu ouvido e disse: "Olha esse celular." Eu peguei e, para minha surpresa, a senha ainda era a mesma. O nosso aniversário de namoro. Quando abri, vi uma conversa dele com uma moça que trabalhava na filial dele. Ana, eles já estavam juntos fazia muitos meses, praticamente desde que ele entrou lá. Ana, eu fui tão inocente que eu imaginei que a moça com quem ele estava não sabia que ele estava com as duas ao mesmo tempo. Então exigi que ele ligasse para ela na minha frente e contasse que estava com ela e comigo ao mesmo tempo. Para minha surpresa, ela sabia. E não só sabia, como era casada também.
Eu fui embora e não quis saber de mais nada. No dia 3 de setembro, o meu pai fez um corte no pé. Um corte super bobo. Realmente um corte simples. Era basicamente um arranhão. Mas por algum motivo, infeccionou. Levei ele ao médico, foi passado antibióticos e outros medicamentos para dor. Comprei, mediquei ele. Passou 2 dias tomando a medicação e não teve melhora. Voltei com ele ao médico e ele ficou internado. Eu não sei se foi Deus, o destino, o universo, mas ainda bem que eu estava de férias, pois assim pude ficar todos os dias no hospital ao seu lado. Foi uma grande luta. Primeiro os médicos queriam acabar com a infecção e com a bactéria. Depois teve que fazer uma raspagem no local para tirar o excesso de pus e tudo mais. Depois os médicos decidiram amputar o pé dele. Um tempo depois decidiram que seria necessário amputar a perna acima do joelho. Ai, que susto! Desculpa! Vocês devem ter assustado também o despertador aqui do celular. Ai, Senhor! Voltando aqui. Esse tormento durou vários dias até decidirem o que era melhor fazer. O estranho é que o meu pai me perguntava se ele ia morrer. E eu respondia que não. Mas no fundo eu sentia que sim. Os dias foram passando até que um dia ele começou a sentir muita falta de ar. Fizeram exames e ele estava com água no pulmão. Começaram o tratamento e em poucos minutos ele teve uma parada cardiorrespiratória. Reanimaram ele e ele foi para a UTI. Ficou 3 dias lá. No terceiro dia, na hora da visita, eu cheguei para vê-lo, conversei com ele, mesmo ele estando entubado. Falei que eu ia ficar bem e que ele ia estar para sempre no meu coração. E eu vi ele tentando balançar a cabeça. E depois, os sinais vitais caíram e começou a fazer bip, bip, sabe? Começou a fazer bip de quando a pessoa morre. Aí eu olhei para ele, ele estava diferente. Parecia que não havia mais vida ali. As enfermeiras vieram correndo. Elas me retiraram e a médica veio falar comigo. Ele tinha morrido. Cuidei do enterro e de tudo sozinha. O momento mais difícil da minha vida foi escolher o caixão do meu pai sozinha. Sobre a minha irmã e minha mãe, elas me negam até comida. Imagina se me dariam algum apoio nesse momento. A única coisa que elas fizeram foi chorar e chamar toda a atenção das pessoas para elas. No velório era como se eu nem existisse, porque elas faziam tanto escândalo que todos só reparavam nas duas. Mas Deus tá vendo. Depois do enterro, fui para casa e me sentei na mesa da cozinha. Em casa, cada um tem o seu lugar meio que fixo na mesa. Sempre nos sentamos no mesmo lugar. A mesa tem 4 lugares. Eu sempre me sentei ao lado do meu pai, de um lado da mesa, e do outro lado da mesa, minha mãe e minha irmã. Enfim, sentei ali no meu lugar da mesa e chorei. Quando, de repente, a cadeira que estava do meu lado, ou seja, a cadeira que era do meu pai, se mexeu sozinha. Como se alguém estivesse puxando para sentar. Então eu senti uma mão segurando a minha mão. Aí eu chorei enquanto aquela mão segurava a minha. Eu não sei dizer quanto tempo durou, mas quando me acalmei, foi embora. Então eu tomei um banho, dormi e nessa noite eu sonhei com meu pai. Ele batia na porta de casa. Eu abria e o via. Os pés dele não tocavam o chão e ele tinha um semblante calmo e sereno. Então ele se despediu e foi embora. Não sei dizer para onde. Ana, esse foi o meu relato e eu sei que não tem muito de sobrenatural, mas foi uma experiência que eu vivi. Após isso, busquei a espiritualidade por anos e hoje em dia já tenho outros relatos para contar. Obrigada a todos por ouvirem e espero que gostem. Um beijo para você. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. E que coisa, né? Parece que era para ser. Primeiro que você
previu, né? Tudo. Você, o namorado, o ex pedindo pra voltar, você olhando pro celular dele, né? Todas essas coisinhas. O seu pai morrendo, e aí, por conta de uma coisa muito boba, um corte, um arranhão, um negócio super simples no pé, que levou a tudo isso de forma muito rápida. Então é quase como que tinha que acontecer, mas você previu tudo isso, não é? E depois também o interessante é ver como ele veio se despedir de você, como ele ainda estava por ali, né? No momento recente, assim, né? Do desencarne, digamos assim. Ele ainda estava por ali. Esse negócio que você falou de sentir que pegou na mão, eu lembro da minha mãe, que ela falou que quando o pai dela morreu, meu avô, eu não cheguei a conhecer. Ele morreu novo. Acho que ele tinha 51, 50 e pouquinhos anos novo. Minha mãe, depois que ele morreu, não lembro se foi no mesmo dia, se foi na mesma semana, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Mas ela falou que foi deitar e tava deitada na cama, assim, com o braço pra fora, sabe, da cama, quando você deita, assim, com o braço pra fora. Ai, eu já tenho medo de dormir com o braço e com o pé pra fora. Toda vez que fica assim o braço, eu vou falar, alguma coisa vai pegar aqui, eu vou recolher aqui. Mas ela tava deitada assim, pensando, sabe, acordada, totalmente acordada. E ela sentiu uma mão pegando a mão dela, no escuro, né, porque ela tava assim. De início ela até pensou que fosse meu irmão, porque assim, ela sentiu alguém pegando na mão e dando um beijo. Ela sentiu a boca e era quente, não era gelado, que nem morto, frio. Não, era uma mão quente e um beijo. Sentiu assim que alguém pegou na mão e deu um beijo. E aí ela puxou a mão assim. E na hora, na cabeça dela veio, é meu pai. Então, é como se fosse vir se despedir. Falou, tô indo, mas vim te dar um beijinho. É bem interessante, né? Bem legal. Legal. Guardado as devidas proporções. Os devidos, né? Não é legal perder ninguém assim, mas é interessante ver que eles ainda estão vivos, né? De certa forma. Enfim. Enfim, vocês entenderam, né? Eu acho muito interessante essas experiências, é isso que eu quero dizer. E esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado. Se alguém mais já teve alguma experiência desse tipo, conta pra gente aqui, compartilhe conosco a sua história. Todo mundo é anônimo aqui, ok? Envie o seu relato e se for comentar que seja com respeito, ok? Então, um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.